Olá, muito bom dia pra você, Jogo Aberto Pará na área. Vem pra cá, torcedor azulino, vem pra cá, torcedor bicolor. Vamos falar de Série B, isso porque ninguém tá onde quer. O Leão tá ali na beirada do G4 querendo entrar, o Papão tá dentro do Z4 querendo sair, então vamos bater papo sobre isso aqui no nosso programa. E claro que eu já quero a sua participação através do nosso WhatsApp. Manda o teu recado pra gente, a mensagem aí, o número já tá na tela, olha aí, 984017422. Manda o teu recado que claro que resenha boa é resenha com torcedor, então Jogo Aberto Pará quer muito a sua presença aqui. Além, claro, da presença dela, Liane Coelho. Muito bom dia para você, Liane. Bom dia, Danilo. Um ótimo dia a todos. Além disso, também tem negociação acontecendo por aí. Tudo pra gente debater durante esta manhã de quarta-feira. Negociação de jogador para o ataque do Remo, negociação de antecipação de cota para pagar o transferban. E quem também vai ajudar a gente nesse bate-papo é o nosso parceiro Renan Melo. Tudo bem, Renan? Prazer te receber aqui, irmão. Bom dia, Danilo. Bom dia, Liane. Bom dia para você que está acompanhando o Jogo Aberto. Muita informação chegando no futebol paraense e muita coisa também acontecendo. E a gente vai, claro, bater esse papo aqui no Jogo Aberto. É isso, a caixa registradora até bateu aí. Foi a nossa. Não é a nossa, exatamente. É dos clubes, né, que vão ter que gastar dinheiro e suar para pagar. Ó, a gente vai começar agora falando de Clube do Remo, isso porque, como eu falei, os azulinos estão doidos para entrar no G4 e eles estão colocando o seguinte: cada jogo agora na Série B vai ser uma final. E quem conversou com a gente foi o capitão do Leão, o zagueiro Reinaldo. Vão ser jogos difíceis e a gente está junto até o final. E a gente tem certeza que o objetivo não mudou desde o início do campeonato, que é ter o acesso. E a gente está focado, a gente está unido para isso. Então a gente pede todo o apoio, a gente pede um pouco de paciência. Às vezes, quando o resultado não vir, são 17 finais. E a gente quer ganhar os 17 jogos, mas a gente sabe que é difícil ganhar os 17 jogos. E às vezes a gente vai tropeçar num jogo ou no outro, mas que a gente nunca possa perder o caminho, que é estar ali perto do G4 e até mesmo no G4. Reinaldo, zagueirão do Clube do Remo, que retornou aí na última partida e que, Liane, Renan, é um cara que tem um papel fundamental nesse setor defensivo, ficou fora aí durante alguns jogos por conta de uma lesão que ele acabou tendo e a zaga azulina no setor defensivo sentiu uma falta e tanto dele, né, Liane? E olha que ali pro início da temporada, o sistema defensivo do Clube do Remo era um dos mais elogiados dentro dessa característica geral da equipe azulina. Para mim, teve uma queda muito grande comparada a como começou, mas ainda assim ele se torna a peça fundamental, principalmente para mim, Danilo, Renan, nos duelos aéreos, né? Eu acho que uma das características aí que contam demais com a exigência de ter o Reinaldo em campo é justamente por conta dos duelos. E aí tivemos algumas modificações e eu acredito que dessas modificações, a única que surtiu efeito foi o Camutanga. Teve uma tentativa com o Kaique, não vingou, mas dessa nova leva, vamos colocar assim, de mudança de Klaus e Reinaldo, o único que conseguiu puxar uma vaga ali, de fato, foi o Camutanga. E esse aqui é o detalhe, hein, Renan? Porque anteriormente a zaga vinha sendo Reinaldo e Klaus. O Klaus teve a questão de bater o rosto, até precisou fazer uma cirurgia. O ponto é que, com o que o Camutanga jogou, eu acho que o Camutanga ganhou a vaga, mesmo que o Klaus já esteja ali no banco de reservas, e a zaga do Remo, acho que até para o torcedor também incontestável, que é Camutanga e o Reinaldo. Exatamente, eu acho que depois que o Camutanga, meio que ali o técnico Antônio Oliveira testou ele, mas o torcedor gostou muito da atuação dele. A gente vendo ele, nós vemos que ele jogou muito bem nessas partidas. E tem um detalhe também, depois que o Reinaldo saiu, o Marcelo Rangel foi muito acionado. Dá para ver que o setor defensivo do Clube do Remo sentiu a falta do zagueiro Reinaldo, tanto é que a gente teve muitos jogos em que o Marcelo Rangel foi bastante acionado e foi o nome do jogo. Mas eu acredito que essa zaga aí entre Camutanga e Reinaldo vai ser difícil para o Klaus retornar para essa titularidade. Eu acho que o Antônio Oliveira já tem essa zaga aí bastante montada e acredito eu que ele não vai mexer, pelo menos, durante essas próximas partidas. E sabe um ponto que eu acho que é interessante, que é legal da gente trazer aqui também para o debate?
O Reinaldo, ele é um cara também que eu acredito, no meu modo de ver, que ele é fundamental também na saída de jogo do Clube do Remo. Ele é um zagueiro canhoto que trabalha ali pelo lado esquerdo e que ele tem ali uns acionamentos ao Sávio e às vezes até diretamente ao Pedro Rocha, que são fundamentais numa questão de uma construção, às vezes de você encurtar caminhos, porque quando você fala de zagueiro, você fala muito do cara que corta uma bola por cima, que tem recuperação, que é o caso do Reinaldo, né? Mas essa questão da construção, ele é fundamental também, Diane. Outro ponto, tu falaste justamente sobre isso, o lado esquerdo, ali com o Sávio, muitas vezes é o lado explorado. Quando a gente tem alguma situação de ataque do adversário, é muito nas costas do Sávio. Então, aí entra mais uma importância. Eu falei da jogada aérea, mas tem também esse lado esquerdo aí funcionando com o Reinaldo, principalmente nas costas do Sávio. Na fala do Reinaldo aí que a gente acabou de colocar, o Reinaldo estava falando sobre essa questão das finais, de concentração, entrar no G4. Então, por isso, a gente traz para você aí qual é a sequência, né, que o Clube do Remo vai ter nos próximos jogos, até para a gente fazer aquela nossa continha aqui que a gente sempre erra. A verdade é essa, né? Péssimo bolão. Pois é, do que vai dar. Até porque, por exemplo, o jogo passado, a gente, na verdade, fez a conta do jogo Remo América, depois Remo Botafogo e Remo Curitiba. Eu falei em 6 pontos, se chegasse em 7, até o Flamengo estava aqui, estava lindo. O Remo vence ali o América e vem aí agora o Botafogo, que é um time que está lá embaixo. Mas o Remo já se enrolou com times de baixo, né? Então, a conta agora é essa, Remo e Botafogo, depois pega esse Curitiba lá fora e o Criciúma em Belém do Pará. Renan, como é que tu enxergas esse cenário? Remo que hoje está com 33 pontos, chegaria até onde na tua visão com esses próximos jogos que o Leão tem aí? Aí a gente tem 2 times, né, que é o Botafogo e o Criciúma, que estão bem abaixo do Clube do Remo. E que ele vai enfrentar aqui dentro de casa, mas a gente tem que também dizer esse detalhe. O Remo pegou a Ferroviária, que até então estava lá na zona de rebaixamento, era uma equipe, digamos, inferior ao Leão e foi surpreendido aqui dentro do Mangueirão. Eu acredito que nesses 3 jogos o Remo pode fazer aí uns 7 pontos, eu acredito que consiga vencer a equipe do Botafogo de São Paulo e do Criciúma e empata com o Coritiba. Esse jogo contra o Botafogo, Liane, é aquele jogo para, de alguma forma, passar um recado para o torcedor também, né? Porque, assim, o Remo faz uma partida muito boa contra o Goiás, poderia ter vencido, vem para cá para pegar a Ferroviária, o torcedor se faz presente no Mangueirão, mas a coisa não vai. Então, assim, a sensação que dá para esse time do Remo é que quando você fica com aquela história de agora vai, vamos pegar um embalo, não vai. Então eu imagino que esse jogo possa ser o recado de, olha, vocês podem sim confiar na gente, vamos ganhar, vamos pegar esse Curitiba que está lá na liderança e mostrar que realmente a gente está brigando pelo acesso. A situação dos jogos que o Remo tem a obrigação de vencer, vai ter a capacidade de responder, né? Depois do jogo contra a Ferroviária, já ficou uma situação mais conturbada. Pegou o América Mineiro, também bem comprometido na tabela, e que teve aí as projeções de ter tido um resultado melhor em termos de desempenho. Não estou falando de placar, porque conquistou 1-0, mas eu falo em termos de desempenho. Então, precisa fazer as pazes de, já que tanto se fala no acesso, tanto a equipe como a diretoria, jogos como esses, em casa, com times que estão bem abaixo na tabela, o Remo não tem a margem para desperdiçar os 3 pontos. O Criciúma, inclusive, teve um crescimento interessante com o velho conhecido do Remo, o Eduardo Batista, venceu a última partida para cima do Atlético Paranaense. Tem o Nicolas lá, né, que reencontrou o caminho dos gols. Então, a minha conta aí é a seguinte: vence o Botafogo, empate contra o Curitiba e vence o Criciúma. Mas eu estou falando isso naquela de... para dar o recado de que sim, está brigando pelo acesso. Eu fico com 5 pontos. 5? Uma vitória e 2 empates. Eu acho que... Eu imagino que o mundo ideal são 7 pontos, mas a minha conta é de 6 pontos. Remo vence Botafogo, perde para o Curitiba e vence o Criciúma. Até porque a gente tem uma briga bem próxima ali, né? Do Remo com o Criciúma em termos de pontuação. O Criciúma cresceu, está querendo olhar para o G4, mas está em meio de tabela. Hoje uma pontuação de diferença, um pontinho próximo de diferença. Então é um jogo que vai exigir muito mais por conta dessa briga de G4. O Criciúma que inclusive eliminou o Remo na Copa do Brasil, né?
dentro de Belém, no jogo ali que tem uma falha do Marcelo Rangel, mas que depois até serviu para ele voltar a mostrar aquele alto nível dele. Ó, vamos falar de Paysandu agora, tá na hora da gente falar do Papão. Coloca na tela aí, isso porque agora tem uma reportagem do DOL, né, nossos parceiros aí do Diário Online, que foi feita inclusive pelo nosso companheiro Magno Fernandes, dessa questão aí do Transferban, que o Paysandu, né, vai agilizar o pagamento do Transferban para confirmar 3 contratações. Aí o detalhe é o seguinte, já trazendo uma informação para a gente debater. O presidente do Paysandu, Roger Aguilera, teve uma reunião na CBF com o presidente da CBF e o intermédio do vice-presidente Ricardo Gluckpol, que também é presidente da Federação Paraense de Futebol, solicitando a antecipação da cota do Paysandu da Copa do Brasil do ano que vem. Lembrando, o Paysandu, ele é o atual campeão da Copa Verde, então isso faz com que o Paysandu entre ali na 3ª fase. E já é uma cota mais recheada, vamos dizer assim, mais poupuda, e que daria para o Paysandu, sim, chegar, pagar o Transferban e sobrar uma grana aí, né, para fazer essas 3 contratações. Vamos por partes dentro dessa situação. Liane, essa semana nós jogamos aqui essa questão do Transferban. Na verdade, foi semana passada. Eu falei diretamente com o presidente do Paysandu, que falou que a prioridade era pagar quem estava aqui, pagar salários, que o Paysandu estava com a conta ali, não estava apertado, mas estava saindo no 0-0. De repente, uma derrota muda tudo. Justamente deixando bem claro dificuldades do elenco. Aliás, além disso, já tinha aquela... Mas o meu ponto é esse. A dificuldade do elenco, ela só aparece por conta da derrota? Não estava evidente, não dava para ver que essa dificuldade acontecia? Pois é, o Claudinei vinha de uma boa sequência, né, Danilo? Então, aquele momento de você vem entre empate e vitória e ninguém se prepara para a derrota, vamos colocar assim. Precisa de um resultado negativo, da forma como foi, dentro de casa, com o Paysandu jogando muito mal, para poder deixar escancarado uma situação. Mas outra ramificação dessa conversa que eu ia puxar é que tinha a projeção da tal da vaquinha, né? E aí o Roger fez enfim, buscar uma negociação com os próprios patrocinadores e por aí vai, para tentar ajustar da melhor forma possível essa situação. A história da vaquinha, que logo depois do jogo veio a informação de que o torcedor não entendeu muito bem, não vingou muito, mas é aquela famosa história, né? Perdão da expressão, mas diretoria faz besteira e passa a conta para o torcedor. Olha, prova aí que tu amas o clube, vamos pegar um bônus, você já paga, o ingresso de arquibancada estava R$60 a inteira, né? A feminina 50. A situação não está fácil para você ainda colocar na conta. Eu sou contra. Pois é. Eu sou contra. A situação não está fácil para você ainda colocar na conta do torcedor. Olha, fizemos uma besteira, contratamos um jogador que jogou um tempo contra o Santos, ficamos de pagar um valor, não conseguimos pagar o valor, a gente está dizendo que a qualquer momento, a hora que a gente quiser, a gente paga, e de repente está aqui, torcedor, paga a conta de quem fez a besteira, porque o filho de um ex-técnico... Pois é, eu sou mais cobrado responsável do que do torcedor. O filho de um ex-técnico, mas é que tá, alguém deu aval para ele ali. Aí o filho de um ex-técnico indicou o cara, alguém vai lá, e aí até eu estava conversando com um torcedor no Instagram, aqui no meu Instagram, que veio falar comigo, ele perguntou, Danilo, peraí rapidinho, o Conselho Deliberativo do Paysandu não vai pedir esclarecimentos sobre isso? Sobre essa situação do clube? E aí eu vou além, as contas do presidente anterior foram aprovadas, deixando uma dívida que está gerando um transferban para o Paysandu. E aí, no final de contas, eu vou voltar para o mesmo ponto. Passa a conta para o torcedor. Tá aqui, torcedor. Faz uma vaquinha, paga para a gente. Detalhe, já está rolando vaquinha para o CT. Tu tá entendendo? Então, toda hora, sugando o torcedor, sugando o torcedor. O Paysandu jogou a última partida com uma camisa preta. Muito bonita, parabéns para quem fez. Agora vai lá comprar. Quase 400 paus uma camisa. Cara, eu acho isso um absurdo, sabe? Eu acho isso um absurdo e eu pergunto novamente, quem autorizou essa negociação? Vai continuar no Paysandu de boa? Não vai ser responsabilizado por nada? Vai ficar por isso mesmo? Eu não consigo aceitar uma situação dessa, Renan. E tem outra questão. O Paysandu está tentando essa antecipação da cota de patrocínio. Eu sei que a gente tem que pensar no hoje. O Paysandu está num momento delicado, precisa de uma reação, precisa de reforços. Mas e o ano que vem?
Pode ser que o Paysandu precise desse dinheiro no ano que vem, precise de contratações. A bola de neve, né? Ele se adianta hoje e quando for lá na frente vai precisar de novo desse dinheiro, que é um dinheiro que já está ali naquele planejamento do ano que vem e não vai ter mais. Porque vai ter vaquinha de novo, aí vai ter que de novo colocar na conta do torcedor, o torcedor que já paga caro para ir para estádio, já paga caro numa camisa e já paga muito caro indo ver o time e não tendo o retorno do time em campo, do desempenho do time, de um rendimento muito abaixo do que o torcedor quer. Então, às vezes é complicado passar isso para o bolso do torcedor, já que o torcedor já paga muito essa conta e o torcedor é apaixonado. A gente entende que o torcedor é apaixonado, o torcedor cobra e muitas vezes pela paixão acaba também entrando e acaba tirando do próprio bolso para tentar resolver aí alguma situação do time do coração, que não foi ele o culpado de fazer isso, o culpado de ter todo esse embolo aí, nesse caso, por exemplo, aí desse transfer ban. Muitas vezes vem com essa história de você ama o time, né? Se você ama o time, se você ama o time. Então, assim, uma proposta, já que muitas vezes integrantes em contexto geral da diretoria também falam que amam o time, faz uma vaquinha da diretoria. Eu acho que tentaram passar o chapéu e não foi atendido, porque o ex-presidente do Paysandu falou: temos abnegados que podemos pagar a qualquer momento. Não pagou. Teve que pedir antecipação de verba. Vamos para a segunda parte dessa história? O Paysandu deve pagar o transfer ban e deve anunciar 3 jogadores com transfer ban pago, tá? Hoje, com o que a gente vem vendo em campo de coisas positivas e negativas, quais são essas 3 figuras, quais são essas 3 posições que o Paysandu precisaria para, de fato, reforçar o time e sair dessa situação incômoda e dar ali condições de trabalho para o Claudinei, Eliane? Volante, meia e ponta. Tudo do meio para frente. Já está gravado aqui na cabeça. Renan? Eu também concordo. Precisa de peças ali no meio de campo e precisa de peças no ataque, porque as peças que a gente tem hoje no ataque, o Rossi, por exemplo, é um jogador que tenta ter um bom rendimento, mas vem sofrendo aí com algumas questões musculares e não vem podendo atuar. E a gente tem o meio de campo que ainda não se encontrou em toda essa temporada. E mesmo que o Paysandu tenha tentado trazer reforços para esse setor, ainda não acertou. Eu acredito que do meio para frente tem muito a melhorar e tem muito de reforços para tentar e ajeitar para esse Paysandu. Eu sigo essa linha de raciocínio lembrando que reforço do meio de campo para frente custa mais caro. Porque a galera é mais difícil encontrar. Exato. E o mercado, como eu falei, foi demorando, agora já é final de feira. Okay. E eu vou te perguntar outra coisa. Garcês suspenso. Um exemplo, tá? Como foi contra o Avaí, que ele não pôde jogar. Quem é que entra? Meu amigo. Marlon, de novo, que não deu certo da primeira vez? O nível cai drasticamente com quem tá por aí. O Denner eu já me recuso a falar. E o Ronaldo Henrique, do último jogo, ficou muito claro que não tem condições. Aí uma informação do aspecto financeiro do Paysandu. Hélio dos Anjos, Márcio Fernandes e o Luizinho. Ninguém tá quitado ainda, viu? Dessa galera que passou pelo Paysandu. Então, esse aspecto financeiro não vem andando bem, caminhando da melhor maneira, tá? Como é que fica? E aí é que o Renan falou, e ano que vem esse dinheiro aí já não vai fazer falta? Então, olha, torcedor tem que se ligar, tem que apoiar, mas tem que cobrar. Não estou dizendo que tem que ser violento, sabe? Mas tem certa passividade, principalmente de quem deveria estar controlando e fiscalizando toda essa situação. Não se esqueçam que futebol também é política, tá? Política e torcedor interna também... Pois política interna de clube é uma parada complicadíssima, muito complicada. Falando em torcedor, vamos ouvir o torcedor que mandou mensagem aqui pra gente. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, então coloca na tela aí, ó. Fala Danilo, Liane, 40 mil no Mangueirão, o capitão Reinaldo convocou e o fenômeno vai dar show. Sensacional o programa, um grande abraço do amigo Luiz do Guamá. Rapaz, o Luiz, ele acompanha o meu trabalho tem muito tempo, viu? Desde quando eu fazia o portal Arquibancada lá na Rádio Clube. Tem tempo, então. Exatamente. Bom dia, Danilo, Liane e Renan. Sábado, Mangueirão lotado pra vitória do meu Leão Azul. Mário Farias lá da Cremação. Valeu, Mário. A torcida remista precisa ter paciência. Estamos na 5ª colocação. Leão 2-0 é o Alan Cerne, lá do Curioltinga, aqui do lado, né? Murilo Johnson, bom dia, Eliane Coelho, Danilo Pires, Renan Melo. Que boa notícia essa do Viseu. Ai, caramba, só falta o aprendiz do treinador. É o Murilo Johnson que está querendo despachar mais um aí na Remo Linhas Aéreas.
Bom dia, Danilo e Liliane. Graças a Deus, Viseu já foi embora. Caramba, rapaz, é uma unanimidade. Agora falta o técnico. Remo tem jogadores. É o Aurélio do Outeiro. Bora ver se a opinião muda caso o Remo vença também no sábado. E como vença? Bom dia, Danilo e Liliane. Até que enfim o Remo se livrou do Viseu. Essa íngua. Cara, fazia tempo que eu não via essa. Essa íngua já vai tarde. Agora é só focar no acesso. É Givanildo, lá do Distrito Industrial. Valeu, Givanildo. Que mais? Fala, Danilo, pessoal do Jogo Aberto, beleza? Espero que o Paysandu se esperte logo, pois a Série C tá logo ali, é o Wagner, lá do Icuí. Valeu, Wagner. Última pra gente fechar o primeiro bloco. Bom dia, domingo o Fenômeno Azul vai bater outro recorde no Mangueirão, 45 mil fanáticos azulinos, é o Estélio Ribeiro de São Brás. Valeu, Estélio. Aliás, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de Clube do Remo no segundo bloco e eu já deixo o convite para você, não saia daí que já estamos de volta. Já estamos de volta aqui com o nosso Jogo Aberto Pará e a gente volta falando do Papão novamente, isso porque a situação bicolor não deixa ninguém relaxar na Curuzu. E do mesmo jeito que está sendo no Baenão, que cada jogo é uma final, na Curuzu a coisa está sendo tocada da mesma maneira. O campeonato está muito nivelado, mas a gente não pode deixar passar pontos, né? As rodadas vão afunilando, então a gente tem que aproveitar o máximo possível para ganhar os jogos. Mais um jogo difícil lá na Arena Condá, vamos se preparar bem. Creio que agora a gente tem 17 finais para disputar, a gente tem que encarar cada jogo como uma final, e, né, então esse da Chape vai ser uma final realmente para a gente conquistar um grande resultado lá. Jogo difícil, né? Jogo contra um time que está dentro do G4, a gente viu a dificuldade que impôs para o Remo recentemente, jogo com gramado com tapete sintético, que todo mundo já falou que é uma outra partida, com o Paysandu pressionado, então é um cenário aí que o Paysandu vai ter que superar, Diane. Até porque acredito que ali no script estava a vitória sobre o Vila Nova em casa. Sem dúvida. Né? Então tinha essa conta. Eu acredito que teve uma sobrevida, porque praticamente não modificou a tabela no final dessa rodada, né, em termos de pontuações. Então dá para dar um respiro, vamos colocar assim. Não é aquele respiro profundo, mas dá para respirar um pouquinho. Aí tem mais um adversário complicado agora. Eu acho que esse é o ponto hoje, sabe, Danilo? Não é só a questão do adversário, mas você não pode mais desperdiçar pontos. E aí é válido lembrar, é muito complicado para a situação que o Paysandu vive, desperdiçar 3 pontos, um ponto que seja jogando em casa. Até porque, teoricamente, esse confronto contra a Chapecoense, por todo o cenário que eu desenhei aqui, um empate podia ser bom negócio, Renan. Exatamente. Só que hoje... tem a questão que eu acho que, como a Liane falou, não estava no roteiro essa derrota para o Vila Nova aqui em casa. Mas, assim, para o torcedor ficar um pouco mais aliviado, a gente também tem que pegar um outro contexto. O Paysandu conseguiu aquela goleada com o Coritiba, num contexto ainda pior. A equipe vinha num momento ainda mais difícil, num momento mais complicado na Série B, conseguiu aquela goleada fora de casa contra o líder. Agora a Chapecoense, no contexto de uma equipe que está no G4, de um gramado que, como todo mundo fala, de um gramado bastante complicado para as equipes, por conta de ser sintético. Mas quem sabe o Paysandu pode surpreender. É óbvio que vem de uma situação, de uma derrota aqui dentro de casa que não era esperado, e vem mais uma vez pressionado para tentar sair dessa zona de rebaixamento, que mesmo fazendo aqueles 9 jogos de invencibilidade, não conseguiu de fato deixar essa zona de rebaixamento de lado. Renan falou em surpreender. Quem geralmente a gente aposta em surpreender é aquela galera que vem do banco de reservas, né? Só que isso no Paysandu não vem funcionando. A gente pode colocar na tela aí, a gente deu uma pesquisada das vezes que o Paysandu fez algum tipo de alteração e essa alteração de fato trouxe algo de resultado em campo. Esse daí foi o gol do Anderson Leite, tá? O Paysandu jogando contra o Atlético Goianiense, o Anderson Leite entra em campo no intervalo da partida e empata o jogo. Isso daí já é o Paysandu enfrentando a Ferroviária. Esse jogo aí o Paysandu estava perdendo, Marlon empata o jogo e aí você vai ver o Marcelinho que sai do banco de reservas e faz o gol da virada bicolor. Logo depois desse lance, você vai ver a terceira intervenção de alguém que vem do banco de reservas. Nessa bola espirrada, o Edilson raspa para o meio, né, cabeceia para o meio, e o Diogo Oliveira empata. Então aí vem de uma assistência. Cara, termina aí. E tem outro ponto. Desses 3, um é titular, que é o Anderson Leite. O exato. Edilson vem naquela de às vezes é o Luan, às vezes é o Braia.
o Marcelinho não é titular, então aí não vamos dizer que tem uma boa sequência ou algo do tipo. Na verdade, de fato, desses três, eu acho válido lembrar que só o Anderson Leite tem essa cadeira cativa na titularidade, e para mim, essa é uma preocupação a mais, um outro alerta. E isso aí mostra que talvez o elenco, talvez não, né? Que o elenco do Paysandu realmente está precisando desse reforço, né, Renan? Porque assim, cara, vamos lá, o Garcês contra o Vila Nova não é uma crítica a ele, tá? Até porque, naturalmente, as pessoas vão estudar o Paysandu e vão buscar neutralizar. Mas, para mim, o Garcês contra o Vila Nova fez a pior partida dele. Mesmo com todo o esforço. E aí você olha para o banco de reservas e tu conclui, pô, eu prefiro o Garcês mal sendo marcado por 3 do que o fulano que tá aqui inteiro. Mas o detalhe é que todo mundo foi mal naquela partida. Tipo assim, grande parte dos jogadores foram mal. Inclusive, e os que entraram também, né? Os que entraram também. Tem um detalhe que eles falaram que foi por conta do gramado, mas e se o gramado não tivesse chovido, o gramado não tivesse ficado encharcado? Será que o Paysandu teria de fato conseguido ter uma reação melhor? Porque a equipe foi muito pouco criativa durante boa parte da partida e a gente teve jogadores que entraram e não conseguiram ter criatividade, não conseguiram ajudar o Paysandu em nenhum momento, e os jogadores que já estavam ali, a gente olhava e não via que não conseguiam fazer muitas coisas. E é claro, o torcedor olha para o banco de reservas e não vê outras opções que possam dar esse ânimo. Eu lembro que, inclusive, o torcedor chegou a pedir o Edilson, Sim. Mas não é a primeira vez que o torcedor pede o Edilson e quando o Edilson entra não consegue fazer praticamente nada, não consegue ter uma reação e não consegue ajudar a equipe. Então fica difícil o torcedor pedir um jogador para entrar ali naquela equipe pensando, sonhando que ele possa dar essa reação e normalmente o jogador não consegue corresponder a essa expectativa. E aí o Renan falou sobre essas substituições que não surtiram efeito, o Paysandu precisando do meio de campo e aí entra o André Lima. Pois é. Essa situação de torcedor pedir é engraçado, né? Eu acho que toda temporada tem um cara que ele é um xodó ali, que ele tá no banco de reservas, que o torcedor acredita que quando ele entra, ele pode mexer o jogo. Hoje em dia tu não vê essa movimentação pelo fulano, que a torcida chama, aí quando o treinador fala, vem, a torcida levanta, como um dia já foi com o Zé Augusto, com o Balão, no caso do Remo, um Landu, enfim, por aí vai. Não tem essa peça. O elenco hoje está bastante enfraquecido. A gente tinha o Egi Garcia até um tempo atrás. Exato, o Esli ano passado era exatamente essa figura. Vamos falar de Clube do Remo aí, colocar a tela dos nossos parceiros lá do DOL, isso porque o Leão tá no mercado e tá de olho para trazer um camisa 9, tá? Felipe Vizeu saiu e aí os azulinos estão se esforçando aí para trazer atacantes. O da direita, com a camisa do Botafogo, é o Mastriani. Não é isso, Eliane? Você Gonzalo que pesquisou. Mastriani. Passagem no Botafogo, América Mineiro, Atlético Paranaense. O da esquerda é o... Matheus Peixoto. Você pesquisou rápido, Matheus Peixoto destro, bola aérea, o Mastriani canhoto. Né? Então são nomes que podem aparecer no Leão. O que me chama a atenção, indo mais a fundo na pesquisa, é que hoje o Remo não tem esse jogador para jogar centralizado alto. Sim. Né? E aí a gente falou durante a semana sobre um time reativo, e quando você tem um time reativo, uma das projeções para você conseguir bons resultados em campo são as bolas aéreas. Só que hoje o Remo não tem esse jogador para cabecear. Fazendo uma rápida pesquisa aqui, o jogador mais alto do clube do Remo hoje é o Marrone, com 1,81, que atua pelos lados. Ponta, né? Quem joga centralizado é o Matheus Davó com 1,78. E aí a gente pode ver que o Remo hoje pesquisa esse jogador mais alto. O Matheus Peixoto tem 1,90, o Mastriani tem 1,82. Então, você tem um time reativo em campo, você ter um atleta alto para buscar esse cabeceio é essencial. De bolas aéreas esse ano, na Série B, o Remo tem apenas 4 gols marcados, né? E aí tem Reinaldo, tem Pavani, tem o Marcelinho ali infiltrando na área. E o último gol de cabeceio foi contra a Chapecoense em 13 de julho de 2025. Luan Martins. Numa Série B muito apertada, você precisa de alternativas. Vem pra cá, vamos falar com o torcedor de novo, a última vez que a gente já está encerrando aqui o nosso programa. Então coloca na tela as mensagens da galera, os azulinos, os bicolores também, pra gente poder se despedir do nosso Jogo Aberto Pará de hoje. Vamos lá, cadê as mensagens? Ih, mano, deu problema, então vou ficar devendo, né? Vamos trazer para amanhã, inclusive amanhã a gente deve ter sorteio de um par de ingressos do Clube do Remo para esse jogo de sábado. Então, vamos logo vindo para cá para a gente se despedir. Renan, muito obrigado e bom trabalho, porque sábado é ele que tá na escala? Acho que é, né? Sábado é o Renan lá no Mangueirão. Exatamente. Valeu, bom trabalho, irmão. Sábado a gente tá por lá, Remo e Botafogo de São Paulo, o torcedor do Leão precisando aí, querendo essa vitória,
aqui dentro de casa e a gente vai acompanhar aqui na RBA. É isso, você acompanha toda essa história no Camisa 13, aqui com a gente também, Bola na Torre. Liane Coelho, muito obrigado. Você, no final de semana, está na Rádio Clube, né? É isso. Jogo Paysandu, Chapecoense e Paysandu ao lado de Jorge Anderson. Enfim, convites feitos. Você fica agora com um convite para seguir acompanhando a nossa programação. O Bora Cidade com Agenor Santos e Natália Lago. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde para você, Danilo. Boa tarde também aos nossos convidados. Liane, como sempre, arrebentando. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Agenor. Boa tarde para vocês do Jogo Aberto Pará. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde para você aí de casa. O programa começa agora deixando você por dentro da notícia. Boa tarde, Agenor. Boa tarde para você aí de casa. A gente começa o programa de hoje